Olá, nono ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos fazer uma correção dos exercícios do capítulo 23. Esses exercícios, eles começam na página 140, ok? Então, vocês abrirem lá, né? Aproveita, pega aí o caderno, pega o livro, façam as anotações de vocês, tá bom? Então, o primeiro exercício que nós vamos corrigir são os exercícios conceituais. E aí, o primeiro exercício, ele pergunta pra gente, né? Pergunta não, ele pede para que a gente explique a importância da era Meiji. E aí, essa era, ela foi de extrema importância para o Japão, porque ela marca realmente ali uma grande mudança na estrutura japonesa, né? Então nós tínhamos até então um shogunato que estava ali bem marcado, né? Já bem consolidado, mas aí nós temos uma grande transição, porque a gente vai ter ali realmente um processo de modernização, uma abertura do Japão às novas tecnologias, né, a uma nova forma de organização. Então, realmente, isso vai trazer muita modificação para o Japão, principalmente pela abertura, né, assim, a esse capitalismo industrializado. Né? Então, a gente tem realmente aí a chegada de até mesmo de muita informação ocidental no Japão, tá bom? Então, vocês podem organizar como tá aí. Esta etapa da história do Japão foi marcada por um veloz processo de modernização que culminou na transformação de um país feudal em um país capitalista e industrializado, tá? Feudal, porque na era do Shogun, realmente a gente tinha realmente essa divisão em feudos, né? Então nós tínhamos realmente ali uma organização, uma hierarquia bem diferenciada. A gente tinha ali o Shogun, a gente tinha realmente essa organização feudal como a gente conhece, né? Quem eram os pescadores, quem eram os agricultores. Então a gente tinha realmente essa divisão bem marcada, um Japão bem agrário. E depois, com tantas transformações, a gente tem ali, sem dúvidas, uma grande industrialização, implementação dos meios de transporte, como os trens, e aí nós temos uma grande transformação no Japão, tá bom? Então, a era Meiji, né, que até muitas vezes é marcada assim como como é que eu vou dizer? Uma era iluminada, né, porque vai realmente trazer muita modificação para o seu território, para a sua organização política e até mesmo para a sua população. Número 2, ele pede para a gente relacionar a expansão imperialista japonesa da primeira metade do século XX com o potencial de recursos naturais existentes no país. Então, assim, a gente sabe que o Japão ele tem um território bem pequeno, bem acidentado, a gente sabe que é um território ainda em formação geologicamente, então os recursos são extremamente limitados, né? Então, o subsolo japonês não tem tanta variedade de recursos, principalmente principalmente minerais, que são de extrema importância aí para o processo de industrialização. Então, o Japão ele se lança nessa política imperialista, né? Então realmente dominar outros territórios ao seu redor, como tem aí nessa imagem, e ele começa realmente a conquistar, que chega a ser realmente, como é que eu vou dizer assim, até um pouco lembrando realmente esse processo imperialista europeu, né, dos Estados Unidos. Então marca aí realmente essa grande expansão que chega a ser meio agressiva, né? Então a gente tem ali realmente o Japão que começa a conquistar outros territórios, muitas vezes até com uso de força para ocupação e conseguir os seus recursos minerais, tá? Para poder realmente levar para o seu território e desenvolver, né, ali a sua atividade econômica. Tá bom? Então aqui a gente tem um mapa e a gente consegue perceber que ele consegue dominar realmente ali parte territorial ali, né? China, Manchúria, as Coreias, vai ali próximo, né? Chega ali na Indonésia, até mesmo ali o norte da Oceania, chegando ali a Nova Guiné.
tá? Então a gente tem realmente aí várias outras ilhas realmente que vão atender aí esse processo imperialista japonês, tá bom? Então, exatamente por isso, não tem no seu território, então ele foi buscar em outros territórios. E aí, tá, vocês podem organizar dessa forma. O Japão tem um subsolo escasso em recursos naturais, sua política imperialista procurava mobilizar nas áreas ocupadas recursos minerais e energéticos para sustentar seu projeto de potência asiática. Beleza. Número 3. O número 3, ele pede para que a gente explique o que foram as Zaibatsus. Então, assim, as Zaibatsus, elas eram empresas familiares que tinham realmente ali um domínio na economia e que receberam realmente ali um grande, vão ser importantes ali para o desenvolvimento do Japão, né? Elas eram grupos, basicamente como holdings, né? Então a gente tem assim grupos familiares monopolistas vinculados a atividades econômicas. Então assim, elas basicamente estavam dominando o mercado japonês, né? Sobretudo a indústria do setor bancário e comércio. Então, as companhias criadas pelas Zaibatsus tornaram a economia japonesa forte e competitiva, possibilitando ao Japão uma influência econômica global, tá? Então, como assim? Então, essas empresas, muitas vezes, elas já existiam. Então, conforme o Japão ele tem realmente aí, essa abertura a investimentos, então, ele começa realmente a ter um grande destaque para essas empresas que vão possibilitar aí o seu desenvolvimento econômico. Mas uma das características bem fortes das Zaibatsus, né, dessas empresas, é realmente aí a diversidade. Porque quando a gente pega a diversidade de produção, quando a gente pega, por exemplo, a Mitsubishi, ela, apesar de ser conhecida aí como produção de carros, mas ela produz carro, ela produz caneta, ela produz peças assim aleatórias. Então ela vai, essas empresas elas vão acabar investindo assim em outros setores da economia, né? Melhor, em outros produtos, porque justamente para atender realmente o seu mercado interno, também vai crescer aí com o mercado externo também, tá bom? Passando aqui para a próxima pergunta, nós temos a número 4. Cite 2 ações realizadas pelos Estados Unidos no Japão após o término da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. Daqui, vocês podem botar aí qualquer uma dessas 4 que estão listadas. Então, vamos lá. Pode ser a permissão para a formação apenas das forças de autodefesa, né? Então, a gente sabe que depois do final da Segunda Guerra Mundial, realmente ficou um pouco complicado ali essa tensão entre Estados Unidos e Japão. E uma das questões foi realmente proposta pelos Estados Unidos deles não utilizarem as suas forças armadas, né, marinha, aeronáutica, para ataque, para continuar aquele imperialismo que o Japão estava exercendo, e apenas para a sua autodefesa. Outra condição era a eliminação do projeto expansionista japonês, que entrou aí em colapso com sua rendição, exatamente o que eu acabei de explicar, né? Então, assim, você vai apenas, né, se proteger, você não vai mais ficar aí nesse processo de expansionismo, ou seja, quase que não se mexe na área que eu quero dominar, né? Tipo, vamos dizer assim, uma guerra de força realmente ali, de domínio de território, quase que um jogo de xadrez, né, onde posicionar estrategicamente as suas peças. Dissolução das Zaibatsus e proibição do monopólio, né? Então, assim, realmente para não ter realmente essa grande força ali como é que eu vou dizer, na economia. Então, essas Zaibatsus, né, elas teriam que ser dissolvidas, e muitas acabaram realmente com o próximo tópico já vai explicar, a associação dessas empresas japonesas ao capital estrangeiro, porque até então, gente, tinha-se realmente até algo que os japoneses vão manter um pouquinho depois, que é realmente essa valorização do produto interno, né, para ser mais veiculado internamente,
do que o que vai vir, né, realmente de exportação. Mas aí realmente a intenção dos Estados Unidos era aumentar realmente ali o consumo dos seus produtos. Então realmente a gente tem esses dois últimos aí ligados à economia, tá bom? E o número 5 que ele pede, né, pra gente citar 3 medidas adotadas pelo Japão ao longo do milagre japonês. Então a gente já tá indo aí realmente bem adiante, então a gente já tá falando ali o pós Segunda Guerra Mundial, a reestruturação da economia japonesa. Então vocês podem escolher 3 dentre essas medidas que estão listadas aqui para vocês, tá? Então vocês podem botar ampliação dos investimentos em educação e tecnologia, adaptação das indústrias bélicas em indústrias de tecnologia de ponta, diversificação industrial, desenvolvimento da indústria cuja produção era flexível e acompanhava a evolução tecnológica. Então, né, a gente tem realmente essa... lembrando até do toyotismo, né, que vai despontar aí realmente esse novo modelo produtivo, que não vai ter estoque, então... Até mesmo, né, gente, porque a gente sabe que eles sempre lidaram com essa questão de otimização de recursos pela escassez de recursos que eles têm. Então, a produção industrial também teria que acompanhar aí essa necessidade, né? Então, temos aí realmente esse investimento em tecnologia para acompanhar ali esse desenvolvimento. Estímulo à poupança interna e desvalorização da moeda, mantendo o produto japonês barato em comparação ao produto ocidental, foi o que eu tinha comentado com vocês, né? Então, assim, o que eles produzem acaba sendo mais barato do que o que vem de fora. Então, isso estimula que os japoneses consumam o que eles produzem, né? Então assim, uma tentativa de como é que eu vou dizer assim? Brigar economicamente com a importação. E a reestruturação da infraestrutura e dos meios de transporte e comunicação agregados à evolução tecnológica. E para o último aqui, o estímulo e fortalecimento de tradições culturais que valorizam a honra, a hierarquia e a obediência. Então, basicamente, é a questão da disciplina, né? Então, eles acabaram tornando isso parte ali do seu dia a dia, algo que vai ser extremamente importante para a recuperação econômica, tá? Porque muitas dessas pessoas acabam tendo realmente como é que eu vou dizer, essa confiança, né? Não, eu preciso realmente me doar, a empresa precisa crescer para que eu possa depois ter o lucro, né? Então, muitos colaboraram realmente aí com o trabalho para ter realmente essa recuperação econômica, tá? Então, isso foi extremamente importante ali na sua recuperação. E para finalizar, nós vamos para os exercícios de aprofundamento. Esses exercícios, eles já estão na página 142, se eu não me engano, 142, tá? E aí ele coloca realmente aqui um texto, né, Empresa Japonesa do Futuro, e depois desse trecho que fala, né, sobre essa projeção futura, assim, nós temos uma charge mostrando ali, né, os telefones que pedem, né, não ligue, esses telefones celulares não gostam de amarrar. Então, fazendo uma boa analogia aí dessa questão das novas tecnologias. Ele pede, a partir da charge e do texto acerca da redistribuição geográfica no setor industrial de telecomunicações no contexto de mundialização da economia, responda as seguintes perguntas, né, 11 e 12. Primeiro, ele pede para a gente justificar a estratégia espacial da empresa citada, levando em consideração o processo contemporâneo e a reestruturação industrial. Então, né, a empresa citada é a Unidem, que lança a mão da estratégia de multilocalização de suas unidades produtivas e de pesquisas e desenvolvimento, deslocando suas fábricas para os tigres asiáticos e as funções menos qualificadas para outros países do Sudeste Asiático,
promovendo uma divisão do trabalho em nível regional e ganhando com a queda no custo de produção. A empresa também descentraliza seus setores de pesquisa e desenvolvimento, instalando diretorias nos Estados Unidos e na Europa Ocidental que lhes possibilitem uma estrutura pluricentral. Então, vamos lá, qual foi a estratégia utilizada aqui, tá? Porque é uma empresa que ela quer se manter, ela quer manter os lucros e ela começa a fazer, né, mais ou menos o que os outros países fizeram. Então, como já produzir no Japão estava ficando mais caro, até pela mão de obra bem especializada que se tinha, então ela leva a sua fábrica, né, para os outros países, né, os tigres asiáticos, que tem realmente ali uma mão de obra mais barata. Tem também a proximidade da matéria-prima, então você economiza ali para a produção e aí a gente vai ter realmente um ganho. Outra coisa que ele fala aí realmente é da empresa descentralizar o setor de pesquisa. Então ele vai também ali se localizar nos Estados Unidos e na Europa Ocidental justamente para acompanhar o outro mercado que é muito forte, que é realmente ali o setor tecnológico dos Estados Unidos é muito forte. Outras empresas fazem isso também, como por exemplo a Samsung, né, que já levou seu escritório de pesquisas assim também, enfim, suas pesquisas para os Estados Unidos, ali para o setor para o Vale do Silício, onde tem realmente os tecnopolos, justamente para manter uma competitividade na produção tecnológica, tá bom? No 12, ele pede para a gente identificar 2 fatores que viabilizam tal estratégia, e pode ser qualquer uma dessas 4 listadas aqui, pode escolher aí e anotar no seu caderno. Os avanços técnicos e a organização do trabalho que permitem a decomposição do processo produtivo em etapas, a evolução das tecnologias de transporte representada por inovações no complexo portuário e pelo estabelecimento de linhas aéreas de carga, a evolução operada na informática que permite coordenar de modo mais eficaz o processo de redistribuição geográfica da produção, ou a capacidade de remeter recursos financeiros a diversos pontos do planeta de modo quase instantâneo. Então, basicamente, a gente tem aqui, né, gente, o que possibilita? O avanço das novas tecnologias no setor de comunicação e de transportes. Então, é justamente isso que vai possibilitar com que tenha aí realmente essa saída estratégica do território japonês para se localizar em outros territórios, para ter ali uma competitividade com relação ao desenvolvimento tecnológico, tá bom? Então a gente finaliza por aqui. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar e até a próxima. Um abraço!